Valei-me, meu Deus do céu, o EPL 2010 já chegou. Ainda me lembro do ano passado, do desafio que o pastor lançou. Redesenhou a igreja todinha e durante o ano todinho rabiscou. Pense numa redesenhada, quase a igreja todinha mexeu. Buliu com o jovem e as crianças, muita gente se converteu. Não reparou não nas caras novas, que a mão no culto estendeu? Pois foi sim, senhor. Deus já fez muita coisa na SBC. Desde o tempo que a TV era preto e branco e que doutor era quem sabia ler. O Elvis Presley ainda era vivo e o Michael Jackson ainda era bebê. A igreja nasceu em 55, bem no centro da cidade. O local era bem pequenininho, mas atendia a necessidade. Por isso se chama Batista Central, devido à sua localidade. E esse local era alugado, já estava na hora de comprar um terreno. Depois não foi que apareceu um, e era bem pertinho que estavam vendendo. Compramos em 8 prestações e o terreno não era pequeno. Ficava na Gonçalves Ledo, e lá ficamos um monte de ano. Por lá passaram alguns pastores, entre eles, seu Chico Caetano. Mas no fim da década de 70, não tinha ninguém pastoreando. Para vocês terem uma ideia do tamanho da congregação, era só juntar os irmãos tudinho, que não cabia no caminhão. Não chegava a ter 40, era 1% dessa multidão. Em sua maioria jovens, considerados intelectuais, pois cursavam a faculdade e lutavam por seus ideais. Pediam a Deus que viesse um pastor, que dali não saísse mais. Vieram alguns para entrevista, mas de cara era testado. Tinham que responder uma pergunta, e ai daquele que dissesse errado. Pense no engodo medonho, tudo que veio saiu enrolado. E no cinema, pode? No cinema? Lógico, pode, claro que pode. Aquela escuridão? Não, sai, próximo. Bater palma na hora do louvor, pode? Bater palma na hora do culto. Pode. Onde é que já se viu bater palma no louvor? Pode não, próximo. Jogar futebol, amigo, pode? Futebol. Bem, futebol é negócio de jogo, isso coisa de jogo, não é coisa pra frente. Faz bem pra saúde, amigo, pode? Próximo. Mas surgiu um rapazinho novo que nos States foi formado. Era um tal de Armando Bispo, ex-empresário endinheirado, que largou tudo que tinha para seguir o seu chamado. Boa tarde, noite, na paz de Jesus. Amém, igreja. Porque Deus. Chegou aqui bem caladinho, não respondia sim nem não. Passou muito bem no tal do teste, estava no caminho da aprovação. Ao analisar sua vestimenta, se arrumava só no padrão. Terno bonito e aprumado, de gravata e colete, calça de linho bem passada, mas dispensava outros enfeites. Tinha um bigode bem fininho e era máquina e alfinete. A igreja nesse tempo era bem tradicional. Os bancos tudo de madeira, tinha tanque batismal. Bater palma na igreja era coisa normal. O louvor era seleto, só o hino do cantor cristão. De instrumento, só o órgão, nem pensar ter violão. Não podia tocar rock, reggae, funk e nem sambão. Nessa época, nossa igreja era batista regular. Tinha muitas desse jeito, espalhadas no Ceará. Tudo que fizesse aqui, tinha conta para prestar. Essa foi também a época dos estudos bíblicos no lar. O pastor era convidado para numa casa e falar para aqueles que não eram crentes e na igreja não queria pisar. Numa dessas surgiu um rapaz que se converteu na reunião. Tinha fama de boêmio e tocava um bom violão. Era o Amarílio Fontinelli e aqui merece atenção. Certo dia o Amarílio disse que queria cantar uma música de sua autoria que a Deus ia adorar. E o pastor autorizou o cabo a subir no altar. Nesse dia o evento era um encontro missionário. O Amarílio tocou samba, nada a ver com o inário. O pastor ficou vermelho. E quase se esconde no armário. Olha, o samba era bonito, mas o cabo ainda tocou com violão. Pense num escândalo pros conservadores de plantão. Quem gostou foi a mocidade e no pastor meteu pressão. O templo já estava pequeno e já estava na hora de se mudar.
Veio então a estratégia na escolha do lugar. Tinha que ser um canto neutro por descrente frequentar. Então os cultos de domingo se mudaram pro hotel. No salão do Metropolitan, um cantinho só o pitel. O jovem universitário já tinha virado bacharel. Um carteiro matemático por lá apareceu. Se chamava Alcimor e com ele se ergueu o Teatro Sal da Terra. O Teatro Sal da Terra que por anos percorreu essa cidade fazendo evangelismo, ensinando a palavra ao invés de algarismo, despertando a nação a sair do conformismo. Uma jovenzinha americana com uma voz muito bonita foi se apresentar um dia na nossa igreja batista. Levou consigo um playback e louvou a senhorita. O regente do coral não gostou da apresentação, pois escutou uma bateria lá no fundo da canção. Disse que era um absurdo isso na congregação. E isso não era nada comparado ao que viria. Um grupo chamado Milad, que o Brasil percorria, pediu para se apresentar na igreja um certo dia. Montaram os microfones, até aí tudo bem, mas inventaram pôr um baixo e uma guitarra também. Quando montaram a bateria, ninguém disse um amém. Cantaram rock and roll que falava de Jesus. Houve palmas e dancinhas, só faltou jogo de luz. Se uniram e pediram ao pastor Bispo da Cruz. Compra logo uma bateria, homem, pra gente fazer o louvor. Vamos animar essa igreja cantando ao Senhor e atrair novas pessoas entoando o seu amor. E a bateria foi comprada, mas não se podia tocar. O bispo a deixou no canto para a igreja acostumar, até que se cansaram de pra ela só olhar. E essa foi uma nova fase que a igreja foi vivendo. Já não era regular e aos poucos foi crescendo. Vendeu a Gonçalves Ledo e comprou outro terreno. E já era de costume acampamento e passeio. O local era alugado, esse era nosso meio. Ter um sítio nosso próprio, esse era nosso anseio. Um desses acampamentos foi a Camp dos Morcegos. Aconteceu lá em Maranguape. Pense no desassossego. Era num casarão tão velho que dava medo de muito nego. Banheiro só tinha um. Quem comia lavava o prato. Morcego tinha de ruma. Eu só não soube se tinha rato. Mas Deus agiu sobremaneira e isso sim foi fato. E o que foi vivido lá nos trouxe nova visão. Descobrimos quantos dons há nessa congregação. Vivendo no Espírito foi o tema em questão. Com o dinheiro do terreno, compramos uma bela propriedade. Esse era o sítio Manibura, entre o jardim e a cidade. Lá nós tínhamos acampamento com bem mais facilidade. E foi no acampamento que surgiu um festival de música cristã com caráter autoral, que seria então cantada no culto dominical. Pensando estrategicamente, Manibura era distante. O que a gente precisava era um canto cativante, que fosse perto de tudo e cabesse um bom montante. Então surgiu um imóvel num cantinho bem central. Fica no Dionísio Torre, melhor não tem igual, pois cabia a igreja e um centro educacional. Centro esse era o Querigma e até hoje ainda está lá. Mas voltando para a conversa, quero bem aqui frisar que esse foi grande momento para chegarmos até cá. Construímos um auditório que o teto era de paia, as vigas de carnaúba, chega o vento se espalha, podia cair um toró que não se via uma faia. Pulamos de 111 membros para 350, lá que surgiu o Zé PL, uma grande ferramenta de crescimento para os líderes que do estudo experimenta. Nós atraímos muitos jovens com os encontros facilitadores, tinha um festival Canta Jovem, revelando novos valores, e vários torneios de esporte atraindo jogadores. Havia o Ponto Central, um evento da mocidade, e o 3401, conhecido na cidade. Era tanta gente nova que só cabia a metade. Vivemos uma grande fase da Escola Bíblica Dominical. Pastor Zé veio de São Paulo e se firmou nesse arraial. E o Alcimor, que era artista, foi consagrado no final. No final de 95, ele virou nosso pastor. A igreja agora tinha mais de 600, meu senhor. Os cultos foi por 7 de setembro, pois a paioça não comportou. Teve início os grupos pequenos, separados por seção.
Tinha os grupos de apoio e de edificação. Tinha até de evangelismo, cada qual sua missão. Mas na frente isso mudou, pois não estava dando certo. Pois todas essas ações é dever e nosso mérito. Dividir por faixa e classe é o que era mais correto. E a igreja estava crescendo e precisava de organização. Pensar em planejamento não era coisa de Deus não. Pois a igreja não é empresa e pastor não é patrão. Mas o mínimo de organização não é ruim, pelo contrário. Definir crenças e valores era extraordinário. Ter algo bem planejado realmente é necessário. E apareceu os 8 passos que a igreja ia seguir. Relacionamento íntegro, tínhamos que definir. Verbalizar a fé e prática era algo a se cumprir. Os encontros facilitadores e a grande congregação era o 3º e 4º passo dessa nossa nova visão. Investir em pequenos grupos fazia parte da lição. O 6º passo era investimento no ensino. O 7º era servir, seja adulto ou menino. E o 8º a mordomia, não importa de quem seria, masculino ou feminino. Para tudo isso acontecer na igreja em geral, começou no acampamento sobre o dom espiritual e culminou numa reforma da rede ministerial. Uma visão maravilhosa que brotou na congregação. Nos tornamos referência do assunto em questão. Cada um servia a Deus conforme seu coração. O pagodeiro fez pagode, o ralizeiro acelerou. O surfista tirou onda e o centurião observou. O cordelista fez poesia e o artista grafitou. Adolescentes tiveram espaço e os jovens também têm o seu. O esporte com atleta de Cristo, criança Noance cresceu. Quem tem palavra aconselha, seguindo o chamado de Deus. E o caminho do serviço foi bastante preenchido. Mas o coração do homem, machucado e ferido, precisava de uma ajuda antes que fosse partido. Um programa então surgiu e aqui foi implantado, celebrando a restauração, foi assim que foi chamado. Através de 12 passos, o coração é restaurado. E a igreja do serviço logo foi se transformando em algo bem maior, maior que o coração humano, servindo na restauração, cuidando muito e amando. Compramos um terreno enorme na entrada de Fortaleza, levantamos ali uma tenda, bem branquinha, uma beleza. E foi aqui que deu início à luta pela pureza. Em um acampamento dos jovens com o tema de sexo puro, implantamos uma atitude e saímos de cima do muro. Através de uma aliança, nos guardamos para o futuro. E a vocês, pastores e líderes, lá do sul e do sudeste, que fala bate, que é mineirinho, uai, que vem do norte e do nordeste, que é caba macho paraibano, alagoano, caba da peste, que vem lá do Piauí, daquela brisa bem quentinha, que vem daqui da Bahia, oxe bichinho, preguicinha, que é do São Luís do Maranhão e toma Jesus na garrafinha. Aos pastores cariocas que lê a Bíblia todo chiado, aos pastores paulistas, meu, do céu acinzentado, aos pastores pernambucanos, eita povo arretado. Estamos todos aprendendo um novo rumo e uma nova visão. Nós não só teremos pequenos grupos que só vivem de reunião, seremos uma igreja de pequenos rebanhos impactando essa nação.